Teve essa atitude de dois carros de frota para uso particular, que foi a primeira vez que foi o Bird e você também que teve esse privilégio, já mostrando o interesse da divulgação da marca, do marketing. E aí nessa imagem a gente está vendo esse ato aí de a entrega dos carros, quer dizer, da comemoração aí, praticamente, da confraternização dentro da Vemag. Como é que foi também a história para que os carros chegassem? Deus foi muito bom para mim e me deu a oportunidade de eu ter tido um companheiro chamado Bird Clemente. É verdade. Entendeu? Que aprendi muito com ele. E eu tinha que lutar, porque o homem era um demônio para andar. E nessa altura dos acontecimentos a gente se entendia muito bem como amigo, mas lá na pista não tinha. E ele era uma pessoa que conseguiu profissionalizar, ele realmente conseguiu, porque eu falava que ele está louco, Bird. A gente estava feliz de ter uma oportunidade de não pagar para correr. Agora você vai pedir um carro para nós usarmos? Essa era a mentalidade da época. E ele foi lá e pediu... O Bird foi quem mudou, quem começou a mudar e valorizar, vamos dizer, um piloto de competição. Né? Então isso aí nós devemos esse início todo. Há uma parte para mim que eu comecei dentro da Vemag. Depois, quem começou realmente a profissionalizar os pilotos foi o Bird. Né? E o piloto que eu respeito muito, nós tivemos a oportunidade de correr muitos anos juntos. Quando tivemos a oportunidade, o maior orgulho que eu tenho é de ter corrido com um dos melhores pilotos, contra os melhores pilotos, que quem corre, corre contra. Não vai correr a favor de ninguém. Não é isso? Tá certo? Para ganhar. E nunca teve, vamos dizer assim, nunca tive nenhum problema, você entende, posterior com nenhum deles, sou amigo de todos, isso aí demonstrou uma evolução, inclusive, porque na época que nós começamos a correr, a briga, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que é tão difícil, mas até constava que alguns pilotos, que eu não vou dizer de onde, andavam armados. Essa era a realidade. Não, corriam armados. Corriam armados. Rivalidade máxima. Então isso aí foi essas mudanças, foi o profissionalismo. Sim. E a gente está vendo imagens também do circuito de rua. Por exemplo, em Araraquara, você saiu na última volta e acabou aí andando, não foi tão feliz nessa corrida de Araraquara. Em Piracicaba tem um pega com o Marivaldo de Porsche. Eu queria que você contasse como é que é a história do freio nessa prova de Piracicaba com o Marivaldo, que era de Santos, Marivaldo Fernandes, que era de Santos, que foi considerado um dos grandes kartistas da história do kart brasileiro e um excepcional piloto. Como é que foi essa história em Piracicaba com o Marivaldo Fernandes correndo de Porsche? O seu Chico, a quem eu respeito muito, foi um grande, vamos dizer, foi meu padrinho, Chico Landi, foi meu pai no automobilismo, foi com quem, vamos dizer, ele era o homem que estava com o Marivaldo, assessorando o Marivaldo. E existia mais solidariedade naquela época. Por exemplo, nós tínhamos um fluido de freios que ele aguentava 500 graus centígrados, se não me engano. E eu sabia que o Marivaldo tinha um carro, a relação era só uma, o DKV custava 4.600, não sei o quê. E o Porsche custava 46. Era 10 vezes. E eu fiquei com medo dele, porque era tão ridículo você correr com um DKV contra esse Porsche, eu fiquei com medo dele se machucar e bater. Eu fui lá oferecer o nosso fluido de freio para ele, o seu Chico falou para ele, o cara não vai precisar correr. Aí a coisa complicou um pouco, né? Eu falei, eu não sei como, mas eu preciso ganhar essa corrida, né? Aí eu acho que tive uma tática, vamos dizer assim, que Deus me iluminou. Eu segurei a corrida, parecia que o Marivaldo quando largou e parecia que o meu carro tinha quebrado. Eu tinha feito a pole, ele bateu em pole e na hora que largou ele pulou, foi embora e eu fiquei para trás. Então eu segurei metade da corrida, porque eu falei, o freio dele vai acabar. Depois da metade da corrida é que eu vou andar. E eu acho que foi a maior vitória da minha vida. Piracicaba, né? Eu consegui ganhar, era um Porsche Carreira. Era um Porsche Carreira. Essa condição de também ir ao adversário e falar sobre isso e levar um fluido diferente, eram coisas da época, né? Mas o Chico Landi acabou também não aceitando, porque achou que a coisa ia ser diferente, mas não foi, né? O seu Chico, aprendi muito com o seu Chico, meu Deus do céu. Foi meu pai. São situações realmente interessantes até em termos de rivalidade. Agora,
Essa questão de correr um carro contra a DKV, eu gostaria até de saber com relação à VMAG. Havia uma dificuldade, é claro, técnica, porque se o sujeito aparecesse com o Porsche lá, como no caso de Piracicaba, o Marivaldo, dificultava a vida de quem estava DKV do ponto de vista de velocidade pura, de uma certa facilidade. Mas em compensação, em durabilidade, em duração da corrida, e em termos de equipamento para mais tempo, para mais a manutenção do ritmo e tal, acho que o DKV era superior, como foi o caso nesse momento aí em Piracicaba. O DKV já estava, vamos dizer, com um preparo, vamos dizer assim, de corrida efetivo para as nossas condições. O Porsche estava como veio de fábrica, né? Era um carro, vamos dizer, mas não dá para comparar também entre um Porsche Carrera e um DKV, se você for analisar assim, por esse ângulo, entende? Foi sei lá, uma tática, tinha mais um complicador no meio disso tudo aí, que era que você tinha que passar numa descida de uma avenida, você tem que passar do lado direito para o lado esquerdo com a ilha no meio, então... Em Piracicaba? É. Que dureza em correr na Pois rua, é, assim. ali era o seguinte, o Porsche custava 46. Se ele pegasse a guia, né, o DKV, o pessoal dizem que levantava um lado e passava. Era muito mais fácil de andar, né? É. Tem uma imagem interessante, a gente está preparando até, que eu já vou falar sobre ela, mas até com relação a esses pilotos da época. No caso do Marivaldo, que tinha uma situação até dentro do kart muito pitoresca, como um grande kartista, mas havia no momento desse tipo de corrida, até por ser um circuito de rua, era uma questão que eu acho que muita gente se pergunta, quem lembra ou quem conhece esse caso do circuito de rua, tinha que ter um respeito muito grande, né? Porque no caso de você também chegar num momento, numa ilha no meio, né? Com guia, com casas, havia um respeito muito grande, porque senão podia haver um acidente muito grave, se sabia o momento de fazer as coisas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eu tive muita sorte, vamos dizer, uma especialização que eu consegui em termos de circuito de rua, né? E eu acredito que a gente teve, vamos dizer, um aproveitamento da Piracicaba, se eu não me engano, teve 5 corridas, as 5 eu ganhei. A Araraquara, se eu não me engano, a corrida de Araraquara foi também, para mim, muito importante. Por exemplo, numa delas, na primeira era divisão 1, carro quase igual ao normal de série. O Emerson correu comigo em 93 com o pneu Michelin. Já tava... E nós corremos com o dromedário lá, o DKVzinho. Sim, o DKV. Né? E nós ganhamos. Essa corrida, esse dia teve 3 corridas. A segunda foi da divisão 3, que o Bird correu comigo também. A gente chegou primeiro, segundo, e sendo que as berlinetas foram homologadas como carro turismo. Então nas berlinetas, se eu não me engano, estava o Luiz Pereira Bueno, estava o Wilsinho, se eu não me engano, eu não me lembro assim definitivamente quem estava, porém, nós conseguimos chegar em primeiro e segundo. E Araraquara, se eu não me engano, eu tenho 4 vitórias, 4 vezes. Sim. Lá em Araraquara que a gente ganhou. Sim. E também a gente teve muita sorte, circuito de rua sempre, nunca bateu, nunca houve nada, vamos dizer assim, deu muitas coisas boas. Sim. Estamos vendo uma imagem também interessante. Onde é que foi isso? Que você perdeu a roda no S e depois em frente aos boxes? Não, essa aí é uma história um pouco mais complicada. Tá. Uma corrida de 12 horas, uma corrida de 12 horas contra o relógio. Nós corremos em 2 carros, 3 pilotos. Eu, o Bird e o Flávio Delmese. Tá aí a imagem. Essa é 12 horas? 12 horas de Interlagos. Mas é uma questão de perder a roda assim também? Não. O negócio foi o seguinte, nós tínhamos ganho a corrida, sim. Só que vamos dizer, a bandeirada passava a ter validade o seu ganho assim que você recebesse. Era contra um mapa de classificação. E eu não recebi. Eu achei que eu passei depois de 12 horas e 15 segundos e eu não recebi a bandeirada. Falei, bom, tem que dar uma volta a mais. E estava uma volta e meia na frente. Só que a corrida tinha um regulamento. Após a primeira bandeirada, eram 10 minutos para terminar. Não tem mais, vamos dizer, não tem mais bandeirada, não tem mais oficialização de quem ganhou. Perfeito. E a minha roda saiu roda com ponta de eixo, com tudo na ferradura. Tá a imagem aí.
E eu não acreditei, eu falei, eu tô tonto, porque nós dois tínhamos guiado praticamente quase as 12 horas e passava de um carro para o outro, vamos com calma, não sei o que e tal, mas com calma é 10 km por hora a menos.